Jornal da Mix. Jornal da Mix está na reta final e, como toda terça-feira, a gente recebe aqui no estúdio a jornalista Marina Mels, ela que é uma das responsáveis pelo podcast Donas da P Toda, sempre falando sobre temas importantes. Eu não vou falar de polêmicos, é muito clichê falar de tema polêmico. Mas hoje não é nada polêmico, gente. Não, mas sempre tem. Sempre é possível enveredar pela polêmica, né? Tá bom. Então, e a gente tá muito batido já, né? O pessoal quer polemizar tudo. Por que a gente não pode falar sobre algo normalmente sem polemizar? Por que não dá só pra conversar, né? Por que a gente pode falar de romantismo sem... Discordar também, né? Discordar tranquilamente. Exato. Como disse Marina Mels no episódio, podemos falar de romantismo sim, ponto, fim do episódio. Eu adorei! Bom Simples dia! assim. Bom dia, Marina, bem-vinda. Bom dia, que delícia estar aqui na terça. E hoje eu tô animada porque a gente vai falar de romantismo. Então eu tô assim, ó... Tu és uma pessoa romântica, Marina? Subam corações. Por que tu tá me olhando com essa cara de surpresa? Eu fiz uma pergunta. Eu não sei, eu quero saber, eu fiquei Eu sou. curioso. Porque tu falaste que, né? Vim falar de romantismo, pensei, deve ser bom, deve ser... Tem lugar de fala, como dizem Tenho. também, outro clichê que tá sendo usado demais. Mas enfim, eu queria saber isso, tu és romântica. Eu sou uma pessoa romântica e acho que a grande questão do episódio da semana passada do podcast é essa. É possível a gente entender que a gente vive num mundo capitalista e que quase tudo tem relação com comprar. Sim. Que a gente vive numa era em que as mulheres têm uma possibilidade de expressarem os seus desejos. E ainda assim ser romântico. O que significa ser romântico Eu ia perguntar isso. para uma relação contemporânea que vive nessa realidade que a gente vive? Então esse foi o nosso episódio da semana passada, o nosso papo da semana passada. E a resposta é sim, já pode acabar o episódio. Já pode acabar o papo? Não, tem 10 minutos ainda pra falar aqui. Mas assim, talvez não da época como a gente aprendeu, né? Porque nas comédias românticas, o romantismo foi ensinado pra gente. Nós somos dessa geração das comédias românticas, né? Do Adam Sandler, do Hugh Grant, fazendo todas as coisas, do Como Se Fosse a Primeira Vez, do Beleza Americana, de todos esses filmes em que sempre a mocinha ou emagrecia e ficava bonita, era feia e ficava bonita. Sim, isso Ou- me irrita. Adoro. Então, a gente foi criada nesse lugar de que para ser merecedora do amor e do romantismo, a gente precisava seguir um certo estereótipo, a gente precisava... Que o romantismo era uma coisa, né? Uma coisa que eu falo no episódio que pra mim é a prova de que romantismo não é mais como era antigamente, é que antigamente as pessoas faziam um pedido de casamento com carro de som, ou fazem até hoje, né? Balões e coisas grandiosas e públicas. E para algumas pessoas isso vai ser um ato romântico, para outras vai ser um completo pânico, um pesadelo. Mico, às vezes. Assim, se acontece comigo, eu acabo a relação, não continuo. Eu mando um não vou casar, mas não vou mesmo. Some. Se a pessoa não me conhece ao ponto de achar que aquilo é legal pra mim, é porque eu não quero casar com essa pessoa, Não né? sabe nada de você. Sabe absolutamente nada. Então, o romantismo, eu acho que o primeiro ponto o romantismo é individual, é uma percepção individual das coisas. Vai ter pessoas que vai ser... E não tô falando aqui daquelas linguagens do amor, que é tudo uma balela inventada por uma pessoa religiosa. Mas tem pessoas para quem o consumo, os presentes e tal, vai ser um ato de amor. Tem outras pessoas para quem uma observação, para quem entender um pouco melhor como é aquela realidade, vai ser outra. E aí, uma coisa que a gente problematiza, vamos não polemizar, problematizar. Ok. É que a gente parte, mulheres que somos, assim, nesse momento em que a gente vive, a gente parte de um lugar em que tudo tem que ser 50%. 50-50. Tudo tem que ser equânime. Então, assim, e tem que mesmo. Vagas de trabalho, possibilidades de ascensão profissional, lugares representativos. Sim, nós defendemos que seja 50-50. Mas numa relação, esse 50-50 não é diário, fixado pra sempre. Tem momentos de uma relação em que você tem 20 pra dar. E aí a outra pessoa vai te cobrir com aqueles 80 que faltam. Em outros momentos, você tem um pouco mais de disposição, você tá vendo que a outra pessoa tá um pouco mais fragilizada. Então, essa, pra mim, a minha concepção de romantismo essa observação e essa balança é o que é romantismo pra mim. É entender como é que o balé da rotina funciona e como que cada um tá disponível pra entregar um pouco mais. Também é ganhar uma flor? Às vezes é.
Também é sair pra andar de mão dada? Às vezes é. Mas pra mim o romantismo tá neste lugar, no lugar de observação. Quer dizer, esse romantismo, ele sai das telas do cinema, dos livros, aquela coisa bonita, linda, cheia de frufru, pra vir pra vida real e ver qual a real necessidade. O que você realmente gosta. O que eu tô precisando hoje? Cara, hoje eu só preciso de uma xícara de chá quentinha no meu sofá. Esse suporte tá mais... que é o cuidado com a outra pessoa. E aí que demonstra de fato o quanto você tá cuidando e atenta a ela, porque eu penso que o romantismo floreado, ele é aquela, nossa, eu vou fazer uma surpresa, vou levar pra jantar e dar um buquê de flores. Chegou em casa, sentou no sofá, ligou o celular e acabou. Romantismo foi no ralo abaixo, forte. Então, assim, esse romantismo realmente é algo pra inglês ver. Quando de verdade tá nas atitudes do dia a dia e pequenas também. E assim, uma coisa que eu acho que a gente tem que entender também é que a gente cresceu nessas comédias românticas. Então, seria mentira dizer que eu não gosto de ganhar flores. Claro. Esse fim de semana... Não é pra parar, né? Pelo amor. Esse fim de semana o Bruno chegou em casa e falou: Baby, comprei uma coisa pra você. Um bambu da sorte. Porque na semana anterior a gente tinha tido uma conversa sobre como a gente tinha trazido sorte um pra vida do outro. Eu vou dizer que isso não é romântico? Demais. Eu estaria mentindo. E estaria dizendo também que eu não valorizei, ou que eu não gostei, ou que eu não me emocionei. Claro que eu me emocionei. E tá tudo bem. Só que se é só isso, talvez a rotina não seja tão romântica assim. É a cereja do bolo. Exatamente. E é assim, eu já tenho casos de amigos que, por exemplo, o romantismo é levar o café pra pessoa na cama. Que é acordar um pouquinho mais cedo pra fazer o café e levar pra pessoa na cama. Isso não é romântico? A Larissa fala uma coisa no episódio que eu nunca tinha me tocado como romantismo, e que é o... Chegou bem em casa? Avisa quando chegar. O cuidado, né? É o cuidado, é o querer saber que a pessoa tá bem Eu acho que não é querer ajudar também Eu acho que quando não ela é só o precisar. cuidado. Eu acho que é não sei se é a verbalização, mas a demonstração do cuidado. Porque às vezes a gente é cuidado e não percebe. Muita gente é amado e não percebe. E eu acho que o romantismo é a sinalização do amor. É assim, e por isso que é possível ser romântico também com pessoas que você é amiga, com sua família, né? Tá falando de amor aqui no sentido mais amplo da palavra. Né? Exatamente. Mas é claro que quando a gente fala de romantismo, Lógico. as relações românticas... São os pares, né? São... Então eu acho que o romantismo tá muito nesse lugar de... Não é o clichê, mas pode ser o clichê. E é muito individual. É muito como cada um sente que aquela relação acontece. E aí veio outra discussão. É brega? Pode ser? Que gostoso, que delícia. Brega é delicioso. Brega é bom. A gente falava do José Augusto aqui Exato. antes, né? Olha aí, ó. Agora aguenta coração. É isso. Exatamente. E pode ser brega, e pode ser gostoso. A gente precisa parar de colocar o brega nesse lugar do proibido. Não, é só brega. Tem que vamos existir combinar, na nossa assim, vida. É que assim, o brega é brega pra uma parcela das pessoas, né? Porque quem gosta do brega, pra ele aquilo não é brega. Não soa como brega, como soa pra quem não... Sabe, entende? E numa Tem essa situação coisa particular, né? Você recebeu um ato de romantismo que é brega. Mas, gente, você que tá naquele contexto, que maravilhoso. Que venham mais situações bregas na vida, né? Exatamente. Porque isso deixa a vida mais colorida, deixa a vida mais gostosa. E a parada de o quanto a gente tá também disponível pra esse romance nesse momento em que as mulheres vivem, que a gente tá cascadura. A gente tá apanhando muito, a gente tá muito mais consciente do nosso lugar, das desigualdades, das dificuldades de gênero. Então, o quanto também a gente se permite receber uma flor e não problematizar aquilo. E não dizer assim, mais uma flor, o capitalismo, a floricultura, o Dória, sabe? O Dória. O Dia dos Namorados, o Tinder, né? Não, às vezes é só viver aquilo, assim. Então, o romantismo também é essa abertura pra viver, né? E aí, te pergunto, Marina Mels. Oi. A questão de ser romântico num mundo hoje em que você não pode ser emocionado. Pode Você sim. não pode... Ai, não, se emocionou, não quero. Gente, qual o problema de se emocionar? Eu adoro as pessoas que se emocionam. Exatamente. Eu acho que pode ser emocionado, sim. Deve ser emocionado, inclusive. E... Valida, né, a questão, eu acho. Né? A emoção assim, valida a questão. Conceitualmente, a gente vive nesse mundo neoliberal em que tudo foi facilitado. Então, os relacionamentos foram facilitados pelos aplicativos, tudo foi muito... As declarações de amor foram facilitadas pelas redes sociais, tudo foi facilitado. Legal?
quanto a gente tá fazendo aquilo de verdade, o quanto a gente não tá entendendo como um jogo. O quanto a gente tá entendendo que a gente pode, né? A gente comenta no episódio que ficou muito mais fácil para as mulheres assumirem o seu desejo e dizerem, sim, eu quero sair com esse cara, eu quero sair com essa mulher, eu quero viver esse rolê. Mas será que é tão fácil assim dizer, eu gostei de sair com essa pessoa, eu tô com saudade dessa pessoa? A gente tem mais acesso a exercer o nosso desejo, mas talvez a gente tenha menos possibilidade de falar sobre os nossos sentimentos. Liberdade, talvez. Se sinta menos livre por causa dessa pressão, do não pode ser emocionado, do não pode se entregar demais, do não pode fazer, né, não pode dizer que tá apaixonado, não pode Vai dizer assistir divertidamente, pronto. eu vou, amanhã. Amanhã. Eu vou amanhã também. Achei que você já tinha assistido. Não, vou ela amanhã. Comprou com antecedência e tudo, os ingressos, né, Marina? Não, eu comprei, mas o meu excelentíssimo marido quis ir comigo. Olha que romântico, eu abri mão de ir na estreia pra ir com ele. Isso é Só? romantismo. É isso Olha aí, ó. é isso aí. Maravilhosa. Romântica ela. E só pra dar uma pincelada que não vai dar tempo de falar mesmo, que é o tema de semana que vem, de hoje, aliás. Semana, De hoje. Hoje é. Acabou de entrar no ar um episódio sobre pequenos lutos, sobre como a gente precisa trazer rituais de morte em vida pra perceber as mudanças que a gente tá vivendo. Então falamos disso na semana que vem. Se a gente vai de um romantismo pra luto, é uma coisa muito doida. Versatilidade. Morreu? Já que tu matasse algumas pessoas hoje. Não lembra! Não lembra, não me expõe. Marina, obrigada mais uma vez. Terça-feira te esperamos aqui de novo. Terça que vem eu tô de volta. Um beijo. Se você chegou no meio do caminho e quer saber sobre o que a gente tava falando, vai lá depois no YouTube dar uma olhada no corte lá da participação da Marina Mels aqui no Jornal da Mix. A gente falou sobre romantismo. Jornal da Mix. Oferecimento. Você pode estudar ainda esse semestre. Graduação EAD é na Uniaselv. O EAD mais perto de você. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. E Rede Cooper 80 anos. É nos encontros que a vida acontece. Mix!